Aí qualquer coisa, se eu cair, se eu parar de falar, aí você avisa, por favor, e a gente tenta retomar o contato. Tá certo. Professor Ricardo Medeiros Pimenta é bacharel e licenciado em História pela Universidade Gama Filho, especialista em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes, é mestre e doutor em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, é pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, onde ele atua como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, nosso PPGCI. Ele lidera o grupo de pesquisa Informação, Memória e Sociedade e coordena o Laboratório em Rede de Humanidades Digitais. Ricardo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu espero que as pessoas estejam conseguindo entrar, que tenha dado certo e tenha aparecido no nosso perfil. E eu te passo a palavra, 6h24 agora até 6h54 mais ou menos. Tá ótimo. Obrigado, Vitor. Obrigado ao pessoal do WebComCib pelo convite. E, bom, vamos tentar, assim, vou tentar entrar logo no assunto, né, porque a gente ficou com um tempo aí nesses preparativos, né, os preparativos dessas mediações digitais, mediações essas que são um pouco o tema dessa conversa agora, que foi a proposta, né, de se falar sobre humanidade digital e ciência da informação, dentro desse contexto da pandemia, né, da Covid-19. Né? E aí é interessante, né, assim, na verdade, há problemas que surgem no nosso caminho que nos ajudam a pensar, a refletir, até mesmo usar como plataforma, né, para saltos, digamos assim, saltos que nos fazem, de alguma maneira, nos movimentar dentro dessa proposta. Né? Então, acho que o primeiro salto, né, ou passo, relacionado a essa questão mesmo da mediação digital e do problema todo que aconteceu aqui, que precedeu essa minha fala, né, a apresentação que o Vitor fez e essa minha fala, é discutir efetivamente qual é o papel, né, das ferramentas digitais, dos recursos digitais, qual é o papel delas na nossa vida, qual impacto elas levam a campos de pesquisa científicos em geral, né, mas mais detidamente para a ciência da informação, e como essas ferramentas digitais, como essas plataformas, como esses meios, né, como esses objetos digitais, esses objetos técnicos, né, que possibilitam a mediação da informação, como que isso de alguma maneira pode fazer algum impacto, se é que faz algum impacto, no campo da construção, da produção do conhecimento das ciências humanas, né? Lato sensu, ciências humanas, ciências sociais, mesmo as sociais aplicadas, e que aí a gente chama esse grande campo de humanidades. Será que fazem diferença? Será que causam impacto? Será que esse impacto ele é de fato qualitativo? Porque em grande medida as ciências humanas ou as humanidades, digamos, mais tradicionais, né, reproduziram, né, um modus operandi, reproduziram um certo nomos, reproduziram uma certa cultura da construção e da disseminação do conhecimento científico, muito apoiado na imagem da erudição, né, da erudição, mesmo talvez num pouco de uma proposta um pouco de uma certa bibliofilia, né, e talvez um pouco numa ideia de um certo intelectualismo, né, uma certa intelectualidade dessa que a gente aprendeu e que nós historicamente auxiliamos a ser erigida, né, pelas grandes torres de marfim das universidades, né, uma intelectualidade, um conhecimento muito destacado e muito dissociado para além do conhecimento popular, do conhecimento comum, daquilo que não está somente no campo do nomos. Né? Bom, o que eu quero dizer com isso, na verdade? Né? Eu quero dizer que, né, a gente mesmo aqui estava meio que batendo cabeça com o Instagram, que é uma ferramenta que possivelmente uma porção de pessoas de uma geração ou duas posteriores à minha
sabe usar muito melhor do que eu, muito melhor do que o Vitor, muito melhor do que várias pessoas, e a gente estava apanhando aqui, a gente estava tendo dificuldade de dominar essa ferramenta. Mas a gente segue tentando, né? Então, esse tipo de conhecimento que é muito popular e de fato, comum e banal para a geração de hoje, né, para a geração mais atual, ainda é um conhecimento que requer uma certa curva de aprendizado. Curva essa que, na verdade, uma vez feita, uma vez cumprida, uma vez realizada, né, é evidência do desenvolvimento de uma determinada competência informacional. E é nessa proposta do desenvolvimento dessa competência informacional é que a gente entende que, no contexto das humanidades, é necessário nós produzirmos num certo sentido, podermos transitar por essa curva de aprendizado e continuar a produzir conhecimento, tanto do ponto de vista quantitativo como do ponto de vista qualitativo e, principalmente, crítico, né? Conhecimento agora mediado por essas tecnologias, por essa gramática algorítmica, por essa gramática digital. É óbvio que, num certo sentido, todo o conhecimento das humanidades sempre foi produzido a partir de uma mediação de algo, né? Então, se a gente pensar na imprensa de Gutenberg, ela é uma tecnologia, é óbvio, e a partir dela a gente mediou, né, a produção do conhecimento, a disseminação do conhecimento, e, obviamente, né, o controle do conhecimento, da informação e do conhecimento. Porque achar que isso foi disseminado de uma maneira muito, digamos, republicana e muito igualitária é um truísmo, né? É pueril, é uma ingenuidade. O que acontece quando a gente pensa no iluminismo a gente pensa, na verdade, num grande clubinho, né, de homens brancos, né, que se chamou República das Letras, e que, na verdade, se por um lado pôde facilitar e possibilitar a circulação do conhecimento sobre o mundo, sobre a natureza, sobre a ciência, sobre a política, a filosofia, também, obviamente, digamos, construiu fronteiras, construiu porteiras, construiu obstáculos, portas, entradas e saídas de quem poderia ter acesso a esse conhecimento, quem poderia ter acesso a essa informação e quem efetivamente teria a capacidade, a disponibilidade e a permissão de poder fazer com que isso circulasse. Bom, as coisas não estão tão diferentes, né? Elas estão diferentes, mas ao mesmo tempo não estão tão diferentes. Porque hoje, num certo sentido, há quem domine, né, os parâmetros, as estruturas, as infraestruturas que possibilitarão que esse conhecimento seja mais ou menos acessível, que possa circular mais ou menos, né, e que seja visto de maneira qualitativa pelos pares e, quiçá, eu espero, na verdade, que não apenas pelos pares, porque quando a gente pensa nos pares, a gente está, na verdade, excetuando a população e pensando nos pares, que seriam nossos pares acadêmicos, né? Então, a mediação do conhecimento e da informação humanística, digamos assim, pelos recursos digitais, hoje é assunto cada vez mais em voga, e não é só assunto, mas é, na verdade, reflexão sobre praxis de como fazê-la, né? Então, é aí que a gente entra com a perspectiva das humanidades digitais. Eu não esqueci da pandemia, já vou falar sobre ela, né? Mas a perspectiva das humanidades digitais e como que isso, na verdade, tem a ver com a ciência da informação. Será que isso tem a ver, né? É óbvio que tem a ver, né? As humanidades digitais, como a gente conhece, na verdade, antes conhecidas como humanidades computacionais. Faço uma pequena pausa, que eu não sei se vocês estão ouvindo meus filhos gritando, mas em contexto de quarentena e pandemia é assim que funcionam as coisas. Mas o fato é que, no contexto da construção ou do desenvolvimento disso que a gente conhece como humanidades digitais, antes eram chamadas de humanidades computacionais, né? E a gente tem, em meados da década de 40, na verdade, em 1945, né? Então, assim, é interessante porque é justamente no momento também de término da Segunda Guerra Mundial
que a gente tem uma iniciativa de um padre franciscano chamado Roberto Busa, um padre italiano, de guarda, né, de preservação, na verdade, olha só que interessante para a ciência da informação, uma iniciativa de preservação da informação de toda a obra de Tomás de Aquino em cartões perfurados. Essa é a marca, né, digamos, de gênese, né, de nascimento das outras iniciativas que seguiriam esta iniciativa do Roberto Busa e que marcariam o campo das humanidades computacionais. Ou seja, uma busca desde meados da década de 40 por atuar, por interferir, obviamente interferir num bom sentido, né, na preservação do conhecimento das humanidades e na garantia de qualitativamente preservar esse conhecimento, preservar a informação, e isso a partir de um recurso eletrônico, computacional e mais tarde o que a gente vai entender como digital. Esse é um primeiro ponto interessante porque falta ainda artigo, eu tenho conhecimento de alguns artigos alemães e britânicos em inglês, um outro de um professor chamado Koltai, que é húngaro, né, falando sobre essa origem muito similar, muito próxima entre a ciência da informação e as humanidades, então, computacionais. Né, e agora eu acabei de escrever um texto também, que já submeti a uma determinada revista da área, né, falando justamente sobre essa gênese partilhada, né, porque é nesse mesmo momento que a ciência da informação também, como a gente conhece, né, esta ciência da informação que está aí, também se desenvolve. Na década de 40, 50, né, todo o período do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial, que, né, assim está todo mundo meio que cansado de saber, todo mundo que faz o curso de biblioteconomia basicamente aprende, né, que a Guerra Fria, pós-segunda guerra mundial, a ciência da informação, né, o IBICT, antes do IBICT o IBBD, e tantas outras iniciativas, né, pelo mundo. Mas é muito interessante porque, na verdade, a gente percebe, de um ponto de vista do que seria, eu sou formado em História, né? Então, do ponto de vista do que seria uma perspectiva teórico-conceitual de uma história transnacional, né? A gente tem, na verdade, momentos que é o mesmo momento histórico de investimento na tecnologia, de investimento no desenvolvimento de infraestruturas elétrico-eletrônicas, computacionais, né, para, obviamente, emprego no desenvolvimento estratégico, militar, tecnológico, científico, e, obviamente, que isso vai criar outras ondas, vai criar outras ressonâncias que serão mais ou serão menos aproveitadas pelas áreas, pelos campos disciplinares. Né? E a gente nunca ouviu muito falar sobre as humanidades como campo passível de aproveitar essas ondas, né, de desenvolvimento computacional e tecnológico, porque, em um certo sentido, isso parecia até meio feio ser dito, né, porque o pesquisador de ciências humanas, o pesquisador, o historiador, por exemplo, para o bem ou para o mal, partilharia de uma cultura, de uma certa cultura, onde os livros, os documentos, as fontes primárias, os arquivos, né, esses documentos, esses livros, que dominar isso que seria sinal de prestígio e, nesse sentido, capital simbólico para a manutenção desse pesquisador que está aí tentando se desenvolver e se reproduzir, né, dentro do campo científico. Mas o fato é que isso, de fato, vinha acontecendo nos anos 40, 50. Nos anos 50 e 60, a gente tem o processo que vai levar, é um processo, na verdade, de desenvolvimento das tecnologias que vão levar às práticas de digitalização de documentos mais adiante, né, de codificação, na verdade, de textos, de codificação da linguagem textual, né, em suportes de papel, e essa codificação, na verdade, é uma grande empreitada que leva anos, décadas, passando por diversas linguagens computacionais, e que
obviamente, se por um lado vão ajudar as humanidades e começam a ajudar muito mais detidamente nos campos de estudos linguísticos, por exemplo, mas que depois isso, obviamente, vai se tornar documento, né, para outras pesquisas, tanto da história como da filosofia, da sociologia. Mas é nesse período também que a gente tem um desenvolvimento, né, e uma, digamos, ascensão dessa ciência da informação, né, como a gente conhece. Né, essa ciência da informação que também nasce ali, né, sob a sombra do discurso enunciativo da cibernética, né, e que de uma certa maneira está meio que andando, digamos, andando pelo mesmo caminho, só que em calçadas diferentes. Né. Eu costumo dizer que as humanidades digitais e a ciência da informação são muito mais próximas e dizem respeito muito mais a algo que é muito mais comum do que a gente imagina, e não é à toa que no exterior e aqui no Brasil mesmo a gente consegue ver claramente, né, o quanto que há cientistas da informação se interessando pelas humanidades digitais, porque estão entendendo, estão identificando claramente que não necessariamente a pesquisa em humanidades digitais é campo da ciência da informação, porque a pesquisa em humanidades digitais muitas vezes atua e obedece uma demanda, uma problemática que é natural das ciências humanas, que é natural das humanidades, né? Mas o como fazê-la é que nos aproxima muito. Porque o como fazê-la diz respeito a dominar de alguma maneira, ou pelo menos estar em diálogo muito próximo com alguém que domina, preceitos muito familiares à ciência da informação, né, como a organização do conhecimento, taxonomia, indexação, recuperação da informação, né, preservação da informação, repositórios, bancos de dados, né, essas coisas todas, a codificação textual, a discussão hoje que está se desenvolvendo muito, que é da análise crítica, semântica, léxica, literária, de conteúdo. Então o pessoal trabalha com nuvem de palavras, trabalha com lematização. Essas coisas todas, elas têm sido cada vez mais possíveis e cada vez vêm dando resultados mais acurados, né, justamente pela mediação, né, das ferramentas computacionais. Né? E problematizar isso, efetivamente realizar tal feito e problematizar isso é um campo muito profícuo de diálogo, né, entre aquele que se diz humanista digital, né, que não importa mais a formação básica, mas está ali geralmente numa equipe, né, realmente de verdade interdisciplinar, produzindo alguma coisa, e o diálogo com pessoas que são, de alguma maneira, próximas, se não de dentro da ciência da informação. Então, não é à toa que, por exemplo, no Brasil, a gente vê, entre 2017 e 2018, eu tinha feito uma pesquisa que eu pude perceber um crescimento de 100%, né, de criação de grupos de pesquisa na base do CNPq voltadas às humanidades digitais. Agora eu tenho que tentar até atualizar isso, ver como é que as coisas estão. Né? Mas o fato é que, e aí tem um pesquisador chamado David Barry, que é uma referência dentro das humanidades digitais, que aponta, e não só ele, mas o Koltai também aponta que ciência da informação e humanidades digitais, né, obviamente com as suas detidas singularidades, são duas ciências que discutem e trabalham a informação. Né? E isso é um ponto muito interessante, né? Porque obviamente trabalham a informação, as humanidades digitais também trabalham a informação, só que elas não trabalham a informação para pensar sobre a informação. Né? Elas trabalham a informação para poder objetivar o produto que eles estão desenvolvendo ou para poder efetivamente concretizar, ou melhor, concretizar o produto que eles estão desenvolvendo, ou poder de alguma maneira responder a partir desse percurso, que seria um percurso onde quando você se debruça sobre a informação, você na verdade é uma parte de um percurso metodológico para poder então responder uma pergunta que é uma pergunta das ciências humanas. E que obviamente hoje cada vez mais eu acho que vocês também talvez concordem comigo, né, são perguntas que se farão e serão produzidas, serão gestadas, né,
em meio a questões cada vez mais atravessadas pelo fenômeno da digitização do mundo e da digitalização do mundo, que são coisas diferentes, porém complementares, né? A digitalização se relaciona no fato, por exemplo, de eu pegar esse livro, né, do Wilhelm Flusser, e efetivamente digitalizá-lo, né? Então produzir conteúdo digital a partir do mundo não digital, né? E a digitização, ela diz respeito à produção, né, do conhecimento, à produção da informação, à produção de artefatos digitais que já são nascidos digitais e que operam unicamente dentro de um contexto digitizado, portanto um contexto que sempre existiu enquanto tal, e não era um contexto analógico que passou a ser digital. Né? O interessante é que quando a gente vai traduzir isso para o inglês, é o contrário. Né? No inglês, digitization tem a ver com digitalização, e digitalization tem a ver com a digitização. Né? Então isso é meio que uma espécie de armadilha, né, para as pessoas que estão, de alguma maneira, discutindo e tentando compreender esse lance. Mas o fato, né, é que a gente, né, enquanto a gente vive num mundo cada vez mais atravessado por essas questões, né, da digitalização ou da digitização, significa que os fenômenos sociais, né, do homem sapiens sapiens, né, ou do homem enquanto sujeito informacional, não vou falar homem informacional, porque isso foi um debate numa ampua aí passada, né? Mas enquanto um sujeito informacional, significa que a gente tem que pensar que, do ponto de vista das humanidades, o acesso às fontes e aos documentos que possibilitarão a pesquisa, cada vez mais serão mediados ou serão, de alguma maneira, obstaculizados, né, se é que existe essa palavra, mas obstaculizados, né, pela falta de competência em informação. Né? Então, se eu não sei o que é uma linguagem computacional, se eu não sei o que é Python, se eu não sei o que é linguagem R, se eu não sei de alguma maneira o que é um script, e não sei o que é código, né? Se eu não sei nada disso e tenho dificuldades, por exemplo, para fazer uma live no Instagram, significa que eu possivelmente não terei como ter acesso, enquanto pesquisador das ciências humanas, das humanidades, não terei como ter acesso a essas novas fontes, a esses novos documentos, esses novos registros, a essas novas informações. Né? Se eu não terei acesso a isso, significa que a produção do conhecimento nas humanidades, lato sensu e grosso modo, está em xeque. Porque as pessoas que fazem história, que fazem sociologia, que fazem antropologia, não têm programação 1, né, na grade curricular da graduação. Será que todos precisam ter? Bom, não sei. Né, mas o fato é que isso denota, isso aponta, de fato, para um problema, que é um problema não apenas de formação, mas se desdobrará num problema que é metodológico, e que possivelmente nos levará a um problema epistêmico do campo. Né? Essa questão da digitalização, dessas ferramentas digitais, ela também não é completamente familiar dentro da ciência da informação. Né? Porque o cientista da informação, obviamente, ele talvez esteja mais a par de muitas dessas ferramentas, né, inclusive quem se forma hoje, né, porque o cientista da informação trabalha com sistemas, trabalha com determinadas plataformas, com determinadas tecnologias que já são um pouco objetos ou artefatos digitais, mas o fato é que ao cientista da informação ainda continuará a faltar o que seria um lastro maior, né, de conhecimento, inclusive crítico, sobre a parte que cabe ao que seria a computação. Né? Porque essa computação, a gente entende que seria, na verdade, destinada a quem faz computação, e não a quem faz biblioteconomia. Né? Mas percebam que hoje na ciência da informação, e isso está
Isso também está bem apontado por alguns pesquisadores. Eu estava lendo recentemente um texto da Lynn Robinson, por exemplo, né, ou mesmo do Pressner, né, apontando que a gente, e esse do Koltai, né, que eu tinha dito, depois eu posso passar o nome do texto, né, mas que existe uma questão que vai cair, né, estou pensando aqui no Lynch, que vai falar sobre o paradigma, o quarto paradigma científico, né, mas que vai cair numa questão relacionada aos dados, né, ao Big Data, né, e é uma ciência cada vez mais dirigida, cada vez mais, digamos, detentora de uma certa pulsão que está relacionada à cultura dos dados, né? Então, ao cientista da informação, caberá cada vez mais também desenvolver para si, né, e entre seus entes, né, competências informacionais, competências computacionais, e não apenas competências em informação do ponto de vista mais, digamos assim, mercadológico, que a gente poderia pensar, porque tem esse sentido também, né? A gente sabe que tem, né, esse termo competência em informação, mas na verdade é muito mais além, é muito para além disso, né? É uma competência em informação que não esteja dissociada do olhar, do pensamento crítico, né? Portanto, uma competência crítica em informação, né? E dentro das humanidades digitais, existem grupos, existem uma certa, digamos, veia, né, de discussão e de produção do conhecimento das humanidades digitais que se chamam Critical Digital Humanities, que é justamente aquela galera que até sabe de computação, pode saber ou não, né, mas na verdade eles estão ali interessados e preocupados sobre o impacto dessa computação na continuidade da construção do conhecimento em humanidades, entendendo que a gente também, e aí esse é o ponto, digamos, talvez de crítica às humanidades digitais, por muitos humanistas mais tradicionais, né, que elas parecem ser uma coisa meio hype, né, então, de que não importa muito o que está sendo feito, não importa muito qual é a seriedade da pesquisa, essa pesquisa vai dar em alguma coisa. O que importa é como que a gente está espetacularizando essa pesquisa, né, mais do ponto de vista meio ali debordiano da coisa, né, de espetacularizar essa pesquisa, apresentando tanto a pesquisa quanto o resultado num embrulho muito legal, num frasco de perfume muito legal, que tem a ver com estética, tem a ver com design, tem a ver com visualização, né? E aí tem muita gente que critica, obviamente, isso, porque, na verdade, é tudo muito bonito, é tudo muito colorido, se mexe, mas para quê? Né? Para quê? Então tem um pessoal que é da Critical Digital Humanities, ou das humanidades digitais críticas, que na verdade estão ali pensando e fazendo essa pergunta de dentro das humanidades digitais, para pensar, obviamente, né, criticamente, sobre o que está sendo produzido, como está sendo produzido, e afinal de contas, por quê, né, ou para quê está sendo produzido. Vitor, eu não tenho ideia nem de quanto que eu falei agora. Você já tem mais ou menos ideia de quanto eu falei? Você falou 28 minutos, tem 7 minutos ainda. Tá ótimo. Então tá. Então, assim, dito mais ou menos isso, né, o que isso tem a ver com a nossa situação atual? Tem tudo a ver, né, porque o mundo social, né, o ponto, digamos assim, de discussão e de reflexão e de perplexidade da produção do conhecimento nas humanidades é o sujeito, né, é o sujeito social, né, é a mulher, é o homem, ou é aquele sujeito social que pode também não querer ser compreendido nem enquanto homem, nem enquanto mulher. Isso faz parte do fenômeno social também, né? E aí a gente tem que pensar quem são essas pessoas, o que elas estão, o que está acontecendo, né? Como os fenômenos que de alguma maneira são produzidos a partir delas ou atravessam elas, de forma violenta ou não, de forma violenta ou criativa, como que a gente pode estudar essas questões. Ora, se essas pessoas cada vez mais se colocam no mundo mediadas pela tela do computador, significa que a gente cada vez mais está no mundo, digamos, o Bernard Stiegler iria falar de uma sociedade teleficada, né, uma sociedade de telas,
mas talvez seja isso, de uma sociedade cada vez mais mediada pelas telas, né? De uma sociedade cada vez mais mediada por uma gramática, por uma forma de escrita e por uma forma de fala que é, ou melhor, não é necessariamente alfabética, né? Não é necessariamente como a gente conhece, cursiva, nem mesmo digitada, mas binária, né? Em forma de script, em forma de código, algoritmizada, né? Então, a gente entender isso significa que os fenômenos sociais que já ocorrem hoje, e obviamente, possivelmente numa escala exponencial, né, se o mundo não acabar, né, serão fenômenos que precisarão cada vez mais serem considerados e compreendidos à luz de uma mediação, de uma metodologia que faça uso da computação. E isso não é diferente, obviamente, para a ciência da informação, porque tudo isso tem a ver, óbvio, né, com o trânsito, com a circulação da informação, tem a ver com a cadeia de produção das informações e tem a ver, obviamente, né, dentro desse contexto global, digitizado, com um regime, né, global de informação. Então é muito necessário que esses dois campos possam, de fato, se compreender enquanto campos muito conexos, né, muito conectados. No caso da pandemia, o que acontece basicamente é que nós hoje estamos dentro de um fenômeno social, né? A quarentena, a gente vive uma certa representação concreta da forma de vida que a gente consumia na ficção, no cinema, né, na linguagem cinematográfica de ficção, né, uma espécie de Walking Dead, uma espécie de coisas relacionadas ao fim do mundo, e as pessoas tentando sobreviver, né, questões relacionadas à família, questões relacionadas ao acesso à informação, questões relacionadas à desinformação, né, ou à produção social da ignorância, como a agnotologia, que está relacionada a fake news, né? Tudo isso é campo da ciência da informação e um campo que será cada vez mais acessível do ponto de vista, né, do olhar reflexivo e da crítica, né, se nos aproximarmos, né, das metodologias e do diálogo crítico que as humanidades digitais podem contribuir conosco, né? E a gente, no IBICT, a gente tem um laboratório, né, que é o Laboratório em Rede de Humanidades Digitais, e a gente percebe que casos como esse da pandemia são casos que, pelo fato da gente estar, de alguma maneira, atomizado, né, não podendo se aglomerar, não podendo estar junto, estamos atomizados, num certo sentido, faz com que as nossas ações coletivas precisem mais ser mediadas pela computação e pela tecnologia. Então, o próprio combate, e o próprio combate no sentido da produção de informações críveis, né, faz com que a gente possa demandar, ou seja, é necessário que a gente faça uso da tecnologia. Então, o próprio laboratório, junto com os pesquisadores da COEP, no Rio de Janeiro, né, que é a parte do IBICT Rio de Janeiro, a gente esteve, nas últimas semanas, muito debruçados num projeto conjunto, né, de produção de índices e de plataformas e de formas de visualização e de raspagem de dados, de construção de listas, né, de diretórios sobre o Covid, sobre o coronavírus e sobre a sociedade que fala sobre o coronavírus, de maneira que isso vai compor não apenas um portal que ainda está em produção, já tem alguma coisa no ar, que o portal é http://covid19.ibict.br, e também já tem alguma coisa lá que a gente fez uma linha cronológica da Covid no Brasil, o Laboratório de Humanidades Digitais, no site do nosso laboratório também, que é http://larhud, LARHUD, né, Laboratório em Rede de Humanidades Digitais.ibict.br. Então, acho que a pandemia, enquanto um infeliz fenômeno, né, ela também nos dá a possibilidade, e será, né, objeto de estudo, não apenas a pandemia, mas aquilo que ela representa para cada um de nós, né? E aquilo que ela representa para cada um de nós, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo, do ponto de vista cultural, político, religioso, né, social,
e nesse sentido informacional é campo para a gente, né? É campo para a ciência da informação e é campo para as humanidades digitais, e eu espero que elas possam cada vez mais dialogar, né? Porque é desse diálogo que a gente vai produzir conhecimento. Foi. Ricardo, muito obrigado. Eu vou passar direto para as perguntas. Algumas chegaram com antecedência, algumas vieram antes da sua fala, porque a gente já coloca um box nos stories do Webconcib. Sim. Então eu já vou começar por essas que chegaram antes da sua fala. Se você achar que a gente já faz um filtro em algumas, mas se você achar que não tem tanta pertinência, aí você também fala aí de boa. Poderia comentar um pouco sobre a importância da internet nesse contexto de isolamento social? Sim. Então, mal necessário ou um bem passível de ser manipulado, né? Assim, a internet, como ela sempre foi, né, desde os anos 90, quando ela se torna, digamos, mercadoria, né, ela serviu a diversos propósitos, né? Então, ela não é diferente que ela sirva hoje a diversos propósitos, sejam propósitos humanitários, sejam propósitos de auxílio, né, a quem precisa, e de propósitos de estreitamento, né, dos indivíduos, dos sujeitos sociais, nos quais e pelos quais, a partir da internet, eles têm um meio, né, para acessar informação e para também se comunicar, né? Mas é a própria internet também que tem em sua própria estrutura uma espécie de inverso do espelho, né? É pela estrutura da internet que nós também somos vigiados, é pela estrutura da rede, né, que o tráfego de dados ele é mercantilizado, né, e é a partir dessa mesma estrutura que a gente pode, de um certo ponto de vista, ter políticas públicas que tenham a ver com o monitoramento de celulares, né, para ver se as pessoas estão fazendo aglomerações ou não, e nesse sentido eu acho que a maioria das pessoas, num primeiro momento, entenderá que talvez isso seja importante, porque talvez isso seja uma forma de evitar, né, a aglomeração de pessoas dentro de uma política que cada vez mais aponta, né, aponta para um lockdown, né, para uma quarentena cada vez mais forte, mais severa, né? Mas isso também traz em si uma outra discussão, né, que é os limites éticos, né, da privacidade e os limites éticos da vigilância sobre as pessoas, né? Eu não quero ser o cara chato que vai ficar discutindo a privacidade ou o meu direito de ir e vir, né, enquanto a gente tem famílias que estão perdendo seus familiares, né, queridos, porque outras pessoas acham que como nada aconteceu com elas, então está tudo bem. Possivelmente para algumas pessoas que tenham perdido parentes, algumas pessoas entenderão ou pensarão que é mais importante mesmo que tenha alguma forma de monitorar e de controlar essas pessoas, né, essa população, que de uma maneira talvez um pouco, não sei, desavisada ou insensível ou ignorante, no certo sentido, faz o que faz, né? Mas o fato é que, do ponto de vista de alguém que tem um olhar, né, de problematização sobre as questões dos fenômenos sociais, políticos, humanos, a gente tem que considerar, né, onde a gente está pisando, né, e o quanto que determinados avanços ou determinadas decisões dentro de políticas públicas vão nos levar a outros problemas que talvez a gente não tenha nem controle nem gerência. Então a internet, nesse sentido, ela hoje é o canal, talvez o canal principal, né, de manutenção não apenas do acesso à informação, no ponto de vista de uma quarentena global, né, mas também, num certo ponto de vista, da questão, digamos, econômica, de mercado e mesmo subjetiva e psíquica, porque sem a internet hoje a gente ficaria um pouco doido.
Ricardo, o que você acha das notícias de inteligências artificiais que estão substituindo professores? Então, eu acho que é uma pena que isso esteja acontecendo. Eu não acho que a questão da inteligência artificial seja em si um problema. A questão da inteligência artificial, ela é só mais uma ferramenta, né? O problema é a mão que opera a ferramenta. E essa mão está muito, digamos, ela não é tão invisível assim. Ela não é uma mão... Aliás, nem a mão invisível do Adam Smith, né, era tão invisível assim, e essa também, obviamente, não é. Né? A inteligência artificial combinada com o machine learning se propõe a ser uma espécie de ferramenta, uma espécie de método para empresas, né, corporações ligadas ao mercado da educação, né, produzirem ferramentas, produzirem plataformas que possam, obviamente, ser mais um instrumento de degradação e de diminuição do valor intrínseco do trabalho do professor, ao trabalho do professor. Né? Então, essas ferramentas, elas seriam auxiliares, né, auxiliares dos professores e, num certo sentido, seriam também aquela bola de ferro, né, presa aos pés, né, aos tornozelos desses professores, porque eles não poderiam necessariamente sair do emprego porque precisam do emprego, mas teriam que se submeter, mais uma vez, a um novo sistema, a uma nova ferramenta, né, que estaria dentro dessa proposta de emprego. Então, a inteligência artificial, num certo sentido, e é óbvio, ela é boa, ela é potencialmente muito interessante, né? Mas o problema são as políticas por trás do emprego dessa inteligência artificial. Eu conheço pessoas, por exemplo, que desenvolvem sistemas de inteligência artificial para poder pensar na formulação de textos para escrever artigos. Né? Então, olha só, talvez eu não precise mais escrever meus artigos, talvez eu só precise trabalhar com um bom vocabulário controlado, uma boa taxonomia, colocar determinadas palavras num campo, colocar determinados cálculos no outro, desenvolver uma hipótese, um problema e deixar a máquina escrever um texto coerente. Né? Isso, na verdade, é um absurdo, mas eu não sei se a gente pode chegar a isso, talvez sim. Né? Talvez sim. E aí significa que, cada vez mais, né, apesar de haver um movimento contrário, né, de desvalorização das ciências humanas, das humanidades hoje, porque pensa-se que as humanidades e os cursos de ciências humanas são caros ou não dão retorno às universidades públicas e privadas, né? Mas o fato é que as humanidades são mais do que nunca necessárias, né, porque elas serão o fiel da balança, ou poderiam ser o fiel da balança. Né? Elas poderiam ser a ferramenta crítica para a gente efetivamente não cair numa armadilha narcótica e narcísica, à la McLuhan, né, dessa tecnologia digital que é, na verdade, um sistema de extensão, né, do nosso corpo, das nossas ações e de amputação delas ao mesmo tempo. Fala, Eduardo. Abraço. Ricardo e pessoal que está aqui na organização me passando as perguntas, só para avisar que eu vou fazer primeiro as que já chegaram aqui nos comentários e te passar, porque o pessoal está assistindo, só para eles terem as respostas. Uma é ótima live, e a pessoa colocou um emoji de um coração. Além dos índices, cite práticas desenvolvidas pelo Laboratório de Humanidades Digitais que você coordena no IBICT. Tá. Então, a gente fez algumas coisas, né? A gente começou fazendo cursos, né? Então, cursos introdutórios básicos de Python, de Zotero. A gente queria fazer uma linguagem R que até hoje não saiu. Né? Esses cursos, também fazer um sobre Eramotec. Né? Esses cursos partiram do pressuposto que a gente não tinha nada ainda de estrutura, mas a gente precisava justamente desenvolver a competência para tal. Né? Então, esse era o primeiro ponto. E hoje a gente tem algumas coisas, alguns produtos, algumas ferramentas que nós desenvolvemos,
e fomos nós, né? Porque assim é um grupo de alunos e de parceiros que já foram alunos, outros nunca foram alunos, mas estão lá junto com a gente. Eu sempre tenho, eu deveria fazer um agradecimento público a todo mundo, mas é difícil falar o nome de todo mundo, né? Mas existem pessoas que são muito presentes, né? Como a Priscila Carvalho, o Josir Cardoso Gomes, a Márcia Cavalcante, enfim, Tatiana, Fábio Gouveia, agora o Scroll, né? Tem várias pessoas ali que estão ali compondo o LaRoude, né, o laboratório, e a gente tem, por exemplo, a gente tem um gerador de nuvens de palavras, né, esse gerador que foi desenvolvido em linguagem Python, a ideia era, diferentemente de um gerador desses que você vê na internet, que você joga um documento em PDF, né, geralmente tem um limite de kbytes, tem um limite do PDF, você não pode jogar várias coisas ao mesmo tempo. O nosso gerador, ele consegue, na verdade, gerar uma lista, né, da ocorrência das palavras e da nuvem de palavras de um conjunto, digamos assim, né, um arquivo bem grande, muito grande, né, em PDF ou em doc. Então a gente pode pegar a obra de Tomás de Aquino, por exemplo, e jogar lá. Se você fizer isso na internet, num geradorzinho desses, não vai funcionar. Então a ideia é interessante, porque a gente pode fazer, inclusive, estudos críticos sobre conteúdo de proclamações, discursos de políticos, né, de programas de governo em eleições, como a gente já fez antes, né, ou de obras literárias ou científicas, ou conjuntos de obras, né. Tem esse gerador de nuvem de palavras, tem uma plataforma de raspagem de dados do Twitter, né, que também a gente desenvolveu, e que a gente faz o monitoramento do Twitter a partir dessa plataforma, que é nossa. Tem um repositório em desenvolvimento, chamado Mendoar, que é, em tupi, algo relacionado à ideia de memória, de lembrar-se. Né? O repositório é a ideia de que tudo que a gente produz, do ponto de vista de dataset, né, ele deve estar no repositório para as outras pessoas poderem acessar também. Né? E agora a gente tem uma wiki, que a gente produziu uma wiki de tutoriais, né? Então a gente também tinha entendido que era difícil, além da maioria das ferramentas estarem com algum tipo de explicação em inglês, né? Tem uma curva ali, uma dificuldade também de saber ou compreender a linguagem técnica computacional que está em inglês. Então a gente fez um tutorial, né, para várias ferramentas, que a gente fez isso dentro de uma plataforma Wiki. E além disso, a gente tem a linha cronológica, a timeline da Covid-19, que a gente também desenvolveu agora recentemente, né, para fazer um acompanhamento desde o primeiro caso noticiado de Covid no Brasil até hoje, ou ontem. Né, uma linha cronológica para ajudar um pouco uma compreensão dos fatos narrados, dos fatos registrados sobre o momento. Né? E a ideia é depois a gente produzir também um vocabulário sobre isso, uma nuvem de palavras sobre isso, né? Enfim. E a gente, por último, a gente está agora num projeto internacional do Programming Historian, que é uma plataforma em inglês, francês e espanhol, uma plataforma, na verdade, de tutoriais de ferramentas digitais e de métodos digitais. Né? Ela é muito conhecida no exterior, mas no Brasil ela é pouco conhecida, e junto com uma parceria com o professor Daniel Alves, da Nova de Lisboa, a gente está com um grupo que é o pessoal da Nova de Lisboa, do Instituto Superior Tecnológico de Lisboa, IBICT, Fundação Getúlio Vargas e Unifesp, se eu não me engano, né, para fazer a versão em português, né, da plataforma Programming Historian, e aí efetivamente criar lições tutoriais no padrão deles. Então são esses os projetos, mas tem mais. Mas aí eu não vou dar spoiler. Ricardo, essa pergunta chegou em espanhol, acho que é de um colega da Venezuela. Como podemos aplicar as humanidades digitais em países onde a brecha informacional é muito ampla? Caso da Venezuela. Então, não sei se eu deveria traduzir a palavra brecha. Desculpa, acabei até te interrompendo. Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Então, essa
também é uma grande discussão do ponto de vista, inclusive, político, né? Porque a gente fala de humanidades digitais, né? Como se fosse uma espécie de moda, né? E é um pouco, mas o problema é que as humanidades digitais, né, requer recurso, né? Então requer um corpo técnico ligado à computação para ajudar a desenvolver as coisas. Requer estrutura de servidor, de computador, né, uma série de coisas, né, de design, requer muita coisa. Né, e a gente, muitas vezes, no Brasil, e não apenas no Brasil, mas na Argentina e em outros lugares, a gente tem dificuldade de financiamento para pesquisa, para comprar um computador pessoal. Né? E hoje, cada vez mais, a gente vai ter, né? Já tem e vai ter mais dificuldade de financiamento para pesquisa na área de humanidades, porque parece-me, né, que existe uma percepção, talvez um pouco equivocada, não, muito equivocada, né, de que nas humanidades não se produz ciência. Isso é um absurdo. Né? Então, se não se produz ciência, então não vamos financiar isso, porque não tem retorno. Tem muito retorno. O problema é que o retorno das humanidades para a sociedade atual é um retorno crítico de colocar em xeque as políticas públicas que estão sendo implementadas hoje ou aquelas que não foram implementadas e deveriam ser implementadas. Então, desse ponto de vista, poder fazer alguma coisa do sul global, né, da Venezuela, da Argentina, do Brasil, é um duplo desafio, porque nos falta estrutura. Mas assim como nos falta estrutura, nos sobra, talvez para o bem ou para o mal, nos sobra possibilidades de questionamentos ou possibilidades de problemas, né, que podem ser resolvidos a partir das humanidades digitais, porque a gente tem muito problema, né, mas nós também temos muitas singularidades do ponto de vista não apenas cultural, mas do ponto de vista social, né, assim, lato sensu, né, cultural, né, então os recursos de humanidades digitais eles podem ser empregados em museus, em patrimônio cultural, uma série de coisas, e nesse sentido é muito rico aquilo que a gente consegue produzir e que apesar das nossas faltas, daquilo que nos falta, o que a gente consegue fazer com o pouco que a gente tem é muito bem visto e muito bem comunicado lá fora, porque muitas vezes, o que falta a eles nos sobra, né? E o que nos falta sobra ao pessoal de fora. Mas existe um problema também que em grande medida, as humanidades digitais ela é um campo, né? Se é que é um campo, uma comunidade de práticas, melhor dizendo, né? Ela é um campo muito anglófono. E aí é interessante, né? Porque essa anglofonia ela é evidência também de um mercado liberal, né, de uma corporação, ela é evidência do GAFAM, né? Google, Google, Facebook, meu Deus, Microsoft e esqueci, gente, que vergonha, né? Mas esse conjunto, daqui a pouco eu vou me lembrar, mas esse conjunto, né, dessas grandes corporações computacionais tecnológicas são anglófonos, né? O mercado digital computacional é anglófono, né? E a gente não sendo anglófono, a gente está de fora, né, do que seria o grande veio de produção e de troca de experiências, e não só de experiências, mas de ferramentas e de infraestrutura dentro das humanidades digitais, de financiamento. Então, a discussão do Sul Global ela é importantíssima para a gente, porque a tecnologia que nós detemos, com essa, dá para fazer muita coisa e nós podemos desenvolver a nossa. A gente não precisa comprar um programa e pagar $300 por mês para usá-lo. A gente pode, do ponto de vista da cultura do open code, da ciência aberta, né, a gente pode desenvolver as nossas ferramentas. E é isso que a gente tem que fazer. Né, e para isso a gente precisa desenvolver competência. Sim. Ricardo, a gente tem ainda 2 minutos nessa live antes de completar 1 hora. Eu vou fazer uma última pergunta que chegou. E aí você controla o tempo aí, vai aparecer no seu campo da live quando estiver faltando 30 segundinhos. Tá certo. Humanidades digitais são um campo
ao lado da ciência da informação ou uma sub-área? Gostaria de saber mais sobre essa relação entre as duas. Caramba, eu tenho artigo de 20 páginas para responder isso. Seguinte, ao meu ver, humanidades digitais não é um campo, não é uma disciplina. Tá? Ciência da informação é uma disciplina. Né? Então, a ciência da informação é um campo disciplinar, interdisciplinar, né? E as humanidades digitais, ao meu ver, ela é muito mais uma espécie de movimento, uma espécie de campo que se faz, um campo móvel, um campo que se faz a partir das práticas, né? Daqueles que estão atuando nela. E aqueles que estão atuando nela são de campos diversos. São da ciência da informação, são da história, são da sociologia, são da letras. Né? Então, as humanidades digitais são uma comunidade de práticas transdisciplinares. Mas, por elas serem transdisciplinares, uma comunidade de práticas, existem dessas práticas exemplos, iniciativas que deveriam e podem ser vistos como objeto de pesquisa da ciência da informação, né? Por trabalharem um pouco mais detidamente sobre questões que são mais familiares à ciência da informação. Então, num certo sentido, sim, as humanidades digitais deveriam ser uma espécie de possibilidade de campo de estudo da ciência da informação. Mas eu não acho que elas sejam subordinadas à ciência da informação. Entende a diferença? Sim. Ricardo, então eu vou te agradecer mais uma vez. Eu acho que o tempo deve estar até acabando. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por fazer essa fala no domingo. Era algo que a gente queria muito ouvir e aprender. Amanhã a gente tem a professora Mariana Zatar fazendo a live aqui com a gente, amanhã às 6 horas. Querida. Pois é, maravilhosa também. E, Ricardo, eu agora repasso a palavra para você, para as suas considerações finais e para a sua mensagem para a Biblioteconomia e para a Ciência da Informação Brasileira que está aqui te assistindo. Fica à vontade. Então, eu queria agradecer muitíssimo pelo convite e fico muito feliz, né, que outras pessoas escolheram a nós, Vitor e eu, né, Webconcib, né, para assistir ao invés de Fafá de Belém, Milton Cunha e Alceu Valença. Né. Na verdade, quando eu entrei na ciência da informação, eu já era formado em História, já atuava em pós-graduação de História, eu descobri um novo campo, uma nova casa, e estou muito feliz na ciência da informação e fico feliz que eu possa ser produtivo e possa dar retorno à ciência da informação como um pesquisador que produz para a ciência da informação. Obrigado a todos. Espero que vocês queiram se interessar mais por humanidades digitais, porque a ciência da informação tem muito a ganhar com isso. Acessem, gente, o site do laboratório, o LAURD. Fiquem... LARUD. É difícil de falar. LARUD, isso aí. É aquela confusão de falar.